pastor e nada nos faltará. Ainda que a gente se encontre em qualquer situação, em meio ao vale da sombra da morte, não temeremos perigo algum. Aleluia! Pode comigo. O Senhor me apacenta. O Senhor é o meu pastor. O Senhor me sustenta. Eu nada terei falta. Em águas mansas me faz descansar. Em verdes pastos me faz repousar. Por amor do teu nome, eu nada terei falta. Eu nada terei falta. E eu sei que certamente tua bondade me alcança. Tua fidelidade eu sei que me acompanha todos os dias da minha vida, ó Senhor. E eu sei que os teus banquetes de amor eu vou passar. E o meu cálice você faz transbordar, para viver a vida assim só pra você. Só pra você, só pra você. Só pra você. Unges minha cabeça, meu cálice transborda. Você me mantém de pé. Tua presença, sou como criança. Você me mantém de pé. Unges minha cabeça, meu cálice transborda. Você me mantém de pé. Em tua presença, sou como criança. Você me mantém de pé. Unges minha cabeça, meu cálice transborda. Você me mantém de pé. Em tua presença, sou como criança. Você me mantém. E eu sei que certamente tua bondade me alcança. E tua fidelidade eu sei que me acompanha todos os dias da minha vida, ó Senhor, meu bom pastor. E eu sei que os teus banquetes de amor eu vou sarar. E o meu cálice você faz transbordar, para viver a vida assim só pra você. Só pra você, Jesus. Só pra você.
deixarás, não me deixarás jamais. Tu não me deixarás, não me deixarás. Declare isso com tanta convicção, vai. E tu não me deixarás, não me deixarás jamais. Tu não me deixarás, não me deixarás jamais. Tu não me deixarás, não me deixarás jamais. Tu não me deixarás, yeah, yeah, yeah. Tu és bom, oh, oh, oh. Tu és bom, oh, oh, Rei do meu coração. Tu és bom, oh, oh, oh. Tu és bom, Olá, queridos, a graça e a paz do Senhor. Como é bom ter você aqui mais uma vez. Os nossos cultos, eles continuarão nesse formato online, todas as terças, quintas às 20 horas, domingo pela manhã às 10 horas e à noite às 20 horas. As nossas redes sociais, elas estão ativas para você nos conhecer mais. Então segue lá o Instagram da nossa igreja e o Instagram dos jovens. Eles têm palavras maravilhosas para vocês. Para você que deseja conhecer mais da palavra de Deus, nós temos uma escola chamada Rema e ela vai te abençoar cada vez mais. Então procura a nossa direção, procura o contato que está aqui embaixo, as redes sociais, e você pode saber muito mais. As matrículas ainda estão abertas. O Verbo Shop também está funcionando. Então, se você deseja conhecer mais de Deus e edificar a sua vida, você pode nos procurar, entrar em contato com a gente, que a gente deixa na sua casa. Agora, teremos a oportunidade de adorar o Senhor com os nossos dízimos e ofertas. Lá em Isaías 1,19 diz assim: se quiseres e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Então é isso, queridos, nós precisamos estar com os ouvidos atentos para o que o Senhor tem falado ao nosso coração e para os mandamentos que Ele já ordenou. Então vamos honrar Ele, vamos ser fiéis à sua palavra, amém? Aqui está passando os dados da nossa conta bancária e você pode tanto fazer depósito como transferência. Também temos gestoras financeiras para, se você não puder sair de casa, ela pode ir até você, ok? Lembrando, se você tem alguma necessidade física ou mental, você pode procurar a liderança da nossa igreja. Elas estão disponíveis para nos ajudar. Amém? Agora eu vou ficando por aqui. Até logo. Meus irmãos, graças a Deus, que alegria invade o meu coração neste momento. Já pensou se eu tivesse agora lá diante da igreja, no púlpito, e olhando para vocês sentadinho na minha frente, como eu ficaria feliz. Mas tudo tem um tempo determinado. Esse tempo vai chegar e em que nós vamos nos livrar deste momento que não vai nos deixar muitas recordações e vamos estar juntos outra vez para a glória do Senhor. Nós temos visto esses últimos dias, né, uma dificuldade enorme com relação ao tempo. Por quê? Alguém liga para mim e pergunta assim: pastor, como é que está? Eu digo: eu estou bem, mas sempre com uma reserva, porque não se pode estar bem quando você está se sentindo aprisionado. Nesse tempo que nós estamos vivendo, parece que a gente está vivendo assim, um solstício permanente, em que as noites são muito pequenas, quanto os dias são enormes. Você tem tempo sobrando
todos os dias, não passa, não passa, não passa. Aí de noite você vai dormir e ele passa bem rapidinho. Nós temos um problema com relação ao tempo. Antes nós não tínhamos quase tempo. Vivíamos correndo para não chegar atrasado. E se chegássemos adiantados, ficávamos até agitados para chegar a hora, porque o nosso costume era não ter tempo suficiente para nada. Dizemos sempre assim, que não temos tempo. Ou dizíamos que não tínhamos tempo, que estávamos atrasados ou adiantados. O problema é que não sabemos nada sobre o tempo. Não temos um domínio sobre ele. Medimos o tempo há milhares de anos. E quando de repente nos damos conta que não sabemos nada sobre ele. O tempo é medido basicamente através de um processo repetitivo, e através desse processo de repetição percebemos os dias, os meses e os anos. Parece que se você se colocar numa ponte sobre o rio e você olhe para baixo, para o leito do rio, e você vê a água está passando, parece que vem do passado, se torna presente diante de você e depois passa de você e continua como se fossem para um futuro que sabe-se lá aonde vai dar esse futuro. A vida da gente parece ser do mesmo jeito. Ontem, nós falamos de ontem como se já estivesse tão distante, porque o ontem é o passado. Um fragmento do amanhã, do futuro, veio e ocupou esse espaço e nós passamos a viver um pouco do presente, que esse presente não dura. Já mergulhamos para o futuro, para o amanhã, e assim sucessivamente. É uma caminhada enorme. Tinha um colega que ele disse uma vez o seguinte, que a gente é um fruto assim, é um pacote que sai lá do obstetra, do médico, quando a gente nasce, e a gente vai levando até a sepultura, porque muitas pessoas não compreendem o tempo e nem sabem departamentá-lo a seu favor. Existe um descompasso entre o nosso tempo e o tempo de Deus. Nós vivemos o nosso tempo cronológico. Tudo está determinado, a primeira hora, a segunda, a terceira hora, e assim vai. E nós vamos realizando os nossos projetos, as nossas ações, baseado nos parâmetros do tempo. Mas não acontece assim com o tempo de Deus. O tempo de Deus não é igual ao nosso. Aliás, Deus é tão incomensurável, Deus é tão grande, que não existe tempo que o suporte. Deus não está contido no tempo, porque Deus é incomensurável, Deus é grande demais para caber dentro do tempo. No entanto, Deus, com essa imensidão que não cabe no tempo, Ele cuida de você dentro do seu tempo. A palavra de Deus diz, numa parábola de um rico,
Em Lucas, no capítulo 18, no versículo 17, ele diz: e Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clama a ele dia e noite, ainda que tardio para com eles. Aí no 18 e 18, ele diz: muitas vezes nós, servos de Deus, passamos por situações que demora a ter solução. Como essa situação que a gente está vivendo hoje parece não ter uma solução, tudo se complica e as coisas vão ficando amarrado, o tempo não passa. Há ocasião em que se ouve o clamor, Senhor, até quando? É porque as dificuldades, nós temos muitas dificuldades em entendermos porque Deus permite o sofrimento demorado. Quantas pessoas existem, sou testemunha ocular de pessoas que tiveram problemas com a sua idade avançada e sofreram muitos anos. Quando chegou o tempo de morrer, é como se não existia mais nada para morrer. Já havia morrido os sonhos, já havia morrido as finanças, não tinha mais nada o que morrer. E alguém clama: Senhor, está demorando demais a vir a solução. Porque não compreendemos o tempo de Deus, nem como Ele trabalha. Jesus, na parábola a que eu me referi ainda há pouco, diz que Deus depressa lhes fará justiça. Digo-vos que depressa lhes fará justiça, quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? As pessoas muito preocupadas em Deus tomar atitudes para beneficiar as pessoas que a Ele procuram, e muitas vezes nem se preocupam em fazer um exercício para que a sua fé venha a se desenvolver. O problema é que o depressa do Senhor nem sempre segue o nosso referencial de tempo. Nós vivemos esse tempo departamentalizado. Deus não tem nenhum compromisso, Deus está além do tempo, Deus não está contigo em nenhum fragmento de tempo. Outra dificuldade que temos de entender como Deus responde às orações, ao clamor dos seus servos. Nós temos aqui 3 casos que mostram que Deus não tem obrigação de responder positivamente nenhum pedido de oração. Ele responde de acordo com o merecimento de cada um daqueles que fazem os seus pedidos a Deus. Temos por aqui um pedido positivo de Elias. Deus respondeu positivamente à oração de Elias, quando Elias clamou ao Senhor e pediu fogo sobre o altar. E no mesmo instante caiu fogo do Senhor. Está em 1 Reis, capítulo 18, versículo 38. Deus quis provar ali para Elias que Deus o amava, que Deus estava vendo o seu merecimento da sua resposta de oração. Deus quis provar quanto maior a fé, a confiança da pessoa em Deus,
maior é a vontade de Deus, maior é o feedback que vem de Deus para com essa pessoa. Elias, nesse caso, mandou refazer o altar, colocou o holocausto, muita lenha, muita água. Mesmo assim, Deus mandou muito fogo consumidor, e consumiu o altar. Agora nós vemos uma resposta negativa. Quem foi? Moisés, o grande líder do povo de Israel, rogou ao Senhor que lhes permitisse passar o Jordão e entrar na terra prometida. E a resposta de Deus ao seu servo foi taxativa: basta, não me fales mais neste negócio. Deuteronômio 3:26. Nós temos uma resposta positiva de uma oração, uma outra resposta negativa de uma oração. E o que não aconteceu também com Paulo? Paulo, apóstolo do Senhor, homem cheio da graça de Deus, orou 3 vezes para que Deus o livrasse de um espinho na carne. E a resposta do Senhor foi: a minha graça te basta. Não teve um feedback positivo da sua oração diante de Deus. Após falar sobre a oração perseverante, Jesus termina a parábola com uma pergunta que parecia estar fora de contexto. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Lucas 18:8, parte B. É necessário viver em oração. A fé perseverante tem que ser perseverante, tem que ser contínua. A palavra de Deus nos ensina que devemos orar sem cessar, sem interrupção. Deve haver essa fórmula, ou essa forma de se orar sem cessar, porque essa é uma exigência. O que tudo indica, na vinda do Senhor, tal tipo de fé não será encontrada, será uma coisa rara, mas que é necessário que nós estejamos com a nossa vida de fé, nossa vida de oração, nossa vida de leitura da palavra de Deus. Precisamos, porque ninguém pode sobreviver esse tempo tão tenebroso, tão ruim, como um cristão aqui, se ele não devotar a sua vida em oração, em leitura da palavra de Deus. Precisamos buscar a Deus constantemente, de uma forma perseverante, de uma forma contínua, para que possamos receber a bênção de Deus. Criar com Deus uma intimidade. E ninguém pode criar uma intimidade com Deus se ele não ora, se ele não busca ao Senhor, se ele não lê a palavra de Deus. Eu tenho tornado uma rotina na minha vida que as minhas primeiras atitudes do amanhecer, uma delas, sem dúvida, é a devocional. Eu, juntamente com minha companheira, nós oramos a Deus, lemos uma porção grande da palavra de Deus, depois oramos outra vez, discutimos o assunto, fazemos com que a palavra de Deus seja abundante na minha vida, seja abundante na nossa vida, porque depois que fazemos assim, nós sentimos que o dia se torna muito menos cansativo. Eu quero encorajar você a ter uma vida devocional constante,
orar, junta a tua família, teus filhos, coloca em volta do teu sofá ou em volta da tua mesa e começa ali fazer oração, ler a palavra de Deus, discutir a palavra de Deus. Aí sim, que a palavra de Deus te traz esperança, a palavra de Deus te traz novas perspectivas de vida, a palavra de Deus te mostra o caminho que você deve seguir e certamente não terá nenhum problema. Jesus orava quando as coisas iam mal, ia ruim. Ele orou quando se aproximava o momento da sua morte, em Mateus 7, 26, 42, retirou-se outra vez para orar. Meu Pai, se não for possível, afasta de mim esse cálice. Afasta de mim esse cálice. Mas a gente tem a notícia de que não foi afastado o cálice. Ele teve que beber esse cálice da salvação. Jesus colocou a vontade do Pai acima dele. Você deve colocar a vontade de Deus, sobre a sua vontade, porque Deus é o Senhor da tua vida. Você não será nada se você não estiver com Deus no seu coração, na sua vida. Meus irmãos, nós queremos nesse instante encorajar você a ser um leitor da palavra de Deus. Encha-se da graça de Deus todos os dias, porque você será muito abençoado. Amados, queridos do Senhor, permanecei na paz de Cristo, sede corajosos e fortes no testemunho do Evangelho entre todos os homens, servi ao Senhor com alegria, no poder do Espírito Santo. Aleluia! Que Deus abençoe.